Não sei você, mas o ano vai findando e a gente vai começando a fazer uma avaliação. Hoje a gente estava no carro e eu falei, meu Deus, nós já estamos em novembro. E o ano de 2018 já está terminando. Eu não sei se você tem a sensação de que passou tão rápido esse ano, tão corrido, tantas coisas aconteceram. Eu acredito que Deus, Ele permite os fins dos ciclos, para que a gente possa muitas vezes avaliar. E é impressionante que Deus usa o fim das coisas para ensinar grandes lições para nós. A Bíblia diz que não é numa festa que existe lições, que você não é mas é na casa de luto que você aprende muita coisa. Às vezes são nos momentos difíceis da nossa vida que Deus reserva as nossas maiores lições. E eu creio que são dias que Deus está estabelecendo algo novo no nosso meio. A começar pelo Brasil. Um clima de esperança novo no ar, algo novo está acontecendo. Nosso país, tanta gente já profetizou pelo nosso país. Tantas pessoas. Eu lembro de conferências que eu fui há 10 anos atrás, e tanto era se as mãos das pessoas eram dirigidas ao Brasil, pessoas de outras nações, dizendo que o Brasil ia viver um avivamento do Senhor, o Brasil ia viver um novo tempo. E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está, como Daniel disse assim, que Ele que estabelece e tira. Deixa eu dizer isso para você, é Deus que estabelece, mas também é Ele que tira. A Bíblia diz que dele é a porta aberta, mas também a porta que Ele fecha ninguém abre. É dele, tudo vem dele. E eu creio que essa mudança de governo não vem só na área política, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu acredito que um reinado de Saul está morrendo. Aquele reinado que o homem é dependente dele mesmo, dos rituais, das coisas. Mas está chegando um tempo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você estiver atenta, sabe, a estratégia do diabo nos últimos dias é nos distrair, para que nós não possamos entender os tempos. Você só desfruta daquilo que você entende. Eu sempre digo isso. Se você tem um celular com várias, opções de câmera, de tantas coisas, mas se você não entende que você tem, você não desfruta. Está na sua mão, mas você não entende. Eu lembro de certas coisas. Eu lembro que às vezes eu vejo vídeo tutorial e tem uma função no celular que se tu clica ali 5 vezes, liga automaticamente para pedir socorro, para o SOS. E eu não sabia disso. Eu falei, meu Deus. E tem coisas que nós só desfrutamos quando nós sabemos. Então, quer um conselho? Busque conhecer a palavra de Deus. Busque conhecer o que contém nesse livro. Por menores que sejam os versículos, eles são ricos e têm muito a nos oferecer, para que você entenda os tempos. A Bíblia fala de um povo que se chamava Isacar, que era um povo que era entendido nos tempos. Eles conheciam os tempos. E eu acredito que até hoje nós temos esse povo no nosso meio. Eu acredito que existem homens e mulheres que Deus deu uma graça sobre eles, de eles entender os tempos. Homens e mulheres cheios da presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a última palavra de estações, que eu ministrei sobre. Primeira estação foi Belém, fidelidade nas coisas pequenas. Quem estava aqui? Amém? Fidelidade nas coisas pequenas. Depois eu ministrei estações 2 que falavam, Eu falei primeiro das estações que nos formam, que é Belém, que formam o nosso coração. Depois eu falei das estações que nos moldam, que Gibeá e Adulão foi um lugar que moldou o coração de Davi. Se você não ouviu, essas palavras já estão no YouTube, no canal do Esposas que Oram. E hoje nós vamos falar mais sobre 2 estações e finalizar as estações proféticas da vida de Davi, que muito falam sobre a nossa vida. Você sabia que Deus usou Davi como uma imagem profética daquilo que Ele queria fazer conosco? É tão impressionante isso, que Davi foi um rei, que quando Deus foi falar de Jesus, Ele disse assim, eu vou chamar de filho de Davi. Imaginou Jesus ser chamado de filho de Davi? Davi marcou o coração de Deus. Davi foi uma expressão de Jesus. E eu acredito que Davi tem muito a nos ensinar. Hoje, nós vamos falar sobre as estações que nos estabelecem. E eu percebo
como é difícil nós vivermos o tempo de estabelecimento. O tempo de estabelecimento, ele carrega 2 perigos. O tempo que Deus estabelece, 2 coisas podem acontecer. A primeira, a gente pode esguarnecer a nossa vida. Já percebeu quando as coisas estão difíceis, a gente ora mais? Quando o perigo é iminente, quando a gente está passando aquela situação difícil, a gente não fica orando mais e jejua com mais facilidade. Agora, quando você está num tempo de estabelecimento de Deus na sua vida em algumas áreas, como é difícil jejuar. Pode observar, é o período mais difícil de jejuar, é o período de estabelecimento. E é o período onde nós deveríamos mais jejuar. Porque a Bíblia diz que Pedro, quando ele passou pelaquela fase de frustração que foi pescar, a Bíblia diz que ele não pescou nada a noite inteira, voltou para a margem com o barco, tudo tranquilo. Mas quando Deus manda, quando Jesus diz assim, não, mas eu quero que você pesque de novo. E é interessante que Pedro pescou no lugar que ele já tinha sido frustrado. E ele disse assim, Jesus, eu pesquei a noite inteira. Jesus assim, mas eu quero que você lance rede nesse lugar que você foi frustrado. Porque é nesse lugar que eu quero te surpreender. Você sabia? Às vezes quando a gente é frustrado, a gente passa por situações de perca, de que aquilo que a gente espera não acontece. A gente se frustra e Deus faz questão de nos levar nos mesmos lugares, para nos sarar naqueles lugares. Se você foi ferido pela igreja, se alguma liderança te feriu, se alguém da igreja feriu você, eu quero dizer para você que a igreja que fere também é aquela que cura. Às vezes se foi num relacionamento que eu digo que relacionamento é o lugar que a gente tem mais alegria, mas também é um dos lugares que a gente tem mais frustrações. E são nesses relacionamentos, às vezes um relacionamento na sua vida que foi frustrado, Deus pode usar essa frustração para fazer algo nesse relacionamento tão poderoso, que vai arrancar toda a frustração do seu coração. E Pedro pescou de novo no lugar da frustração. E a Bíblia diz que a pesca foi tão grande, que ele teve que encher os barcos. E de repente, quase que Pedro afunda, porque era tanto peixe. E sabe o que aconteceu? Pedro teve que pedir ajuda para os outros barcos. Por favor, ajudem para carregar o tanto de peixe que ele trazia. Esse é o padrão do céu sobre a sua vida. Você nunca será capaz de carregar sozinha. Deus sempre vai colocar barquinhos ao seu redor. Pessoas que vão ser imprescindíveis na sua vida, para que você consiga carregar tudo aquilo que Deus deu para você. Enquanto nós cantávamos aqui hoje, até transbordar, eu acredito que Deus tem levantado mulheres para transbordar. Às vezes a gente vai para Deus com o coração assim, ai, Deus me enche, né? Eu confesso para vocês que eu estou com o meu coração... Nossa, água com gás gelada. Eu confesso que eu sempre fui muito, vamos dizer assim, Maria. Eu sempre fui uma mulher de muito choro e muita oração. Muito chão. Meu divertimento era todo mundo sair de casa. Um vai jogar futebol, outro vai fazer tal coisa na festinha. E eu ficava em casa sozinha. Era a minha Disney. Eu colocava lá um CD de adoração. E aquele lugar era meu na presença de Deus. Quer ver? Eu não trocava nada por conferências que eu sabia que o derramado do Espírito Santo era tão grande. Durante 9 anos, eu não tive férias. Durante 9 anos, nós não fomos para a praia. Durante 9 anos, nós não alugamos casa. Nós não fizemos nada. Durante 9 anos, nós íamos de carro até Belo Horizonte para participar de moveres de Deus que estavam lá. E eu lembro que, quando eu estava lá, era chão o dia inteiro. Então, esse é o meu lugar. A minha essência é esse lugar. Eu amo a presença de Deus. Eu amo. Eu acho que tem gente que é viciada em droga, tem gente viciada em série de televisão. Eu sou viciada na presença de Deus. Eu amo o toque do Espírito Santo. Não existe nada comparado. Se você nunca sentiu, eu quero te abençoar hoje para você viver isso. E aí eu falei, 2 semanas que eu estou falando com as meninas, que saudade. Porque os dias são tão corridos. E quando você vai orar, você vai, Deus, em nome de Jesus, abençoe, parece estar narrando um jogo de futebol. A oração vai lá, pega lá o goleiro, Deus, abençoa, Senhor, abençoa minha mãe e meu pai, em nome de Jesus, amém! Aquela oração, e eu falei, eu disse assim, um dia que eu falei, ai,
Teve um domingo, acho que foi esse domingo, veio uma presença tão doce, uma presença de Deus tão doce aqui na frente. Eu falei, ai, mas as pessoas vão se escandalizar comigo. Tá de me jogar no chão. E eu tô com esse desejo de ficar babando na presença de Deus. De ficar debaixo dessa glória de Deus. Porque, sabe de uma coisa? Às vezes, a gente ora por algo, mas um toque de Jesus vai lá e resolve tudo. Um toque. Às vezes você está entristecida com alguém, numa situação meio escabrosa, e você ora e o seu coração continua endurecido. Mas se você esquece essa situação e vai para a presença de Deus, o toque do Espírito Santo vai lá e toca naquele lugar sem você. Daqui a pouco você já está amando aquela pessoa, já está querendo abraçar, porque o Espírito Santo faz essas coisas. E eu quero te assegurar uma coisa. Existe um padrão divino para a sua vida. Sabe disso? Às vezes a gente não entende, a gente nasce, vive uma vida copiando os nossos pais, né? Não é assim? Agora, eu não sei se vocês sentem isso. Natal, árvore de Natal, decoração de Natal, daqui a pouco tira a árvore de Natal. É um ciclo. E às vezes a gente está perdida dentro dos ciclos. A gente não percebe que Deus tem um padrão divino para as nossas vidas. Sabia que na dor e no labirinto das coisas que parece que não há um plano, já perceberam? Tem vezes que a gente, não pode ter plano de Deus nisso. Quantas vezes eu falei, Deus, não, o Senhor não pode ter um plano para isso. Não, isso é o diabo purinho. Não pode ser Deus nisso. Mas há um plano. E a gente meio que vaga sem rumo, de caverna em caverna, cercado por perseguidores, cercado por perdedores ao redor da gente, talvez até seguidos e perseguidos por um exército de situações, e a gente se acha tão impotente. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um padrão para a sua vida. No entanto, Deus tem um plano estratégico e está levando você para um propósito específico. Não se compare com ninguém. O propósito de Deus para a sua vida é seu. E eu tenho uma grande expectativa no meu coração. Eu tenho recebido palavras para onde eu vou. E os profetas, eles falam a mesma coisa. Deus está levantando mulheres em lugares específicos da nossa nação, para elas cumprirem o propósito do coração de Deus. Então não olhe para o que você faz hoje. Olhe para o plano que Deus tem para a sua vida. Deus está procurando uma noiva apaixonada por Ele. Seremos como a noiva retratada no livro de Cantares. Gente, tinha que ter um filme sobre o livro de Cantares. Tem? Eu nunca vi. Não, né? A Bíblia conta que ela vem do deserto, recostada na cabeça do seu amado. Ele busca ela no deserto. Tenha certeza de uma coisa. O deserto é um tempo curto. E quem te busca é Ele mesmo. A Bíblia diz que o pessoal olhava assim, quem é aquela? É um versículo, gente. Eu não lembro se eu coloquei aqui o versículo, mas é um versículo bíblico lá em Cantares, que diz assim, quem é aquela que vem recostada no ombro do seu amado? Quem é essa mulher? E diz assim, a sunamita, ela vem reencostada nele. Sabe quando você vem do deserto, você vem sem forças, e você precisa recostar a sua cabeça no ombro do teu amado. Deus está procurando mulheres que vão largar a sua autossuficiência, a vontade do seu coração, e vão dizer assim, eu preciso sair desse deserto, recostada na cabeça do meu amado. Alguns anos atrás, eu acredito que há 20 anos, 15 anos atrás, se levantou no Brasil um ministério lindíssimo, que o nome dele era Resgatando a Noiva. Eu não sei quem conheceu esse ministério. E eu lembro de épocas que eu ouvia as canções deles e as ministrações, e eu passava horas na presença de Deus. E um dos desenhos desse ministério, sabe qual era? Uma noiva, toda ferida, rasgada, suja, presa. Mas ao lado dela tinha um poderoso guerreiro que era Jesus. Lindo, com aquelas roupas maravilhosas, arrancando ela daquela prisão e levando ela de novo para o lugar que Ele queria. E eu acredito que é isso que Deus tem feito com a igreja. Deus tem arrancado a igreja de abusos. A igreja já foi abusada por dinheiro. Pessoas venderam a igreja por dinheiro.
A igreja também já foi abusada por títulos e ministérios. Pessoas já venderam, já bateram na noiva por causa disso. Mas hoje eu acredito que Deus tem chamado uma noiva apaixonada por Ele. Que nós sejamos essa que vem do deserto, recostada no ombro do seu amado. Você consegue visualizar isso? Uma mulher singela e simples, recostada no ombro de um homem tão forte, tão poderoso, que é o nosso Deus. Que você se sinta dessa forma. Muitos pensam que a vida cristã é só isso, de deserto em deserto, de ficar perdida. E realmente, eu conheço pessoas que estão há anos. Já conhece gente assim, que vive o mesmo ciclo? Esses dias encontrei um amigo meu, conversamos, eu e o Telmo junto, ouvindo ele. Ele foi embora, eu e o Telmo, a gente se olhou. A gente não falava com ele já fazia uns 8 anos. E aí a gente conversou. Ele não mudou. Ele continua a mesma pessoa. Engraçado que ele mudou de esposa, ele abandonou a esposa, pegou uma nova esposa, achando que a vida dele ia mudar e os problemas continuaram os mesmos. Tem pessoas que vivem ciclos viciosos que não mudam. E sabe de uma coisa? É por isso que Deus está chamando eu e você, para estabelecer dentro de nós um padrão que não vem desse mundo, mas vem do alto. Nessas 2 últimas estações proféticas da vida de Davi, nós vamos aprender as lições de 2 cidades que ele passou. Vocês lembram que cada estação na vida de Davi representava uma cidade? Por isso que Jesus veio de Belém, de um lugar simples. Não foi um versículo que diz assim: esse é Jesus, será que pode vir alguma coisa boa de Belém? Olharam para Jesus, ele nasceu onde? Ele é de Belém. Será que tem coisa boa lá em Belém? Belém é aquelas fases da nossa vida que Deus nos esconde, mas trabalha de nós o secreto e trabalha em nós tesouros escondidos. É na nossa Belém que nascem tantas coisas lindas. E eu queria que você abrisse 2 Samuel 2:1. Tem uma presença tão doce de Deus hoje aqui. Ele está aqui. 2 Samuel, que é do lado de 1 Samuel, 2:1, que diz assim: e sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Saul tinha morrido. Saul já não existia mais. Davi então sai de Adulão. O povo, olha que engraçado, os homens que estavam com Davi vão ao redor dele e falam: uau, agora chegou a hora. Saul morreu e você é rei, você já foi ungido rei lá em Belém, agora chegou a hora. E sabe o que Davi fez? Davi disse assim: mas eu preciso perguntar para o meu Deus se é a minha hora. E Davi frustra todos aqueles homens. E ele faz uma pergunta para Deus: Deus, eu devo sair desse lugar, eu devo subir daqui? E Deus fala: sobe. E aí ele diz mais: mas para onde eu irei? E Deus disse para ele: vá para Hebrom. Hebrom significa aliança. Se você quiser anotar aí, Hebrom significa aliança. 2 coisas encontramos em Hebrom: estabelecimento e amadurecimento. Essa cidade, essa estação na vida de Davi, Deus queria aliançar ele. Em Hebrom, Davi procurou a Deus que sua palavra estava acima de todas as palavras que ele tinha ao seu redor. Só homens aliançados fazem isso. Você já parou para pensar quantas coisas nós fazemos sem perguntar para Deus? Eu tive uma experiência com Deus semana passada. E deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, que é o nosso adversário, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bradando como um leão, querendo nos dragar. Gente, isso a Bíblia fala. E o inimigo, ele sempre vai querer achar o nosso ponto fraco, e ele sabe qual é. Todas nós temos um ponto fraco, o meu é diferente da Lani, da Kellen, da Jerusa, é diferente.
Cada uma de nós aperta de um jeito diferente. E eu lembro que aconteceu uma situação comigo semana passada que me desestabilizou. Sabe quando a flecha vai no lugar certo? Foi pá! Eu senti. Falei, ai. E eu falei, ai, Deus, guarda o meu coração agora. E aí, aquilo me desestabilizou de uma forma que eu não falei nada para ninguém e eu fui orar. Eu falei, ai, Deus, o que eu faço com isso? Mas sabe quando parece que Deus não fala nada? E o meu sentimento de justiça própria, ele ia crescendo. Ele ia ficando maior. Mas não sei o que, sabe? E juntando peças. Tal dia, tal coisa. Eu comecei assim, eu falei, meu Deus. Até que consegui vencer. Venci. Glória a Deus, aleluia, venci. No outro dia aconteceu de novo. Daí eu estava dirigindo e veio aquilo e eu volante, eu dizia assim, mas hoje eu vou falar. Sabe aquela coisa? E eu comecei, eu vou falar. Não, mas não vai ficar assim. Quantas? É hoje. Hoje eu vou falar e tal. E eu estava subindo aquele morro lá da pizzarela no carro. E eu estava falando comigo mesma, sozinha ali. E eu falei, Deus, deixa eu falar, tá? E aí o Espírito Santo assim, por que tu não pergunta para mim se tu deve falar? Então eu falei, Deus, não. Porque se eu perguntar, você vai dizer para mim não falar. Eu quero falar. E aí, o Espírito Santo... E aí, gente, foi tão engraçado. Parou ali naquele sinal, antes da pizzarela ali. Parou o carro, parei, eu falei... Amém, vamos praticar. Eu falei, Espírito Santo, eu devo falar? Eu fiquei esperando. E veio uma resposta, deve. Eu achei até estranho, falei, devo falar? Deve. Fala. Tá. E aí ele falou assim, fala, mas fala sem acusar. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Porque a acusação já estava... O Espírito Santo falou, fala sem acusar. E sabe, a situação foi resolvida, mas eu aprendi uma coisa, que nós precisamos perguntar para o Espírito Santo que nós devemos fazer mais vezes. Eu poderia ter colocado muita coisa a perder aquele dia, por não depender do Espírito Santo mais de mim. Davi falou assim, sabe quando está tudo dando certo? É claro, é lógico que era para ele ir para a cidade onde todo mundo queria, mas ele fez questão de uma coisa. Deus, eu devo sair daqui? E Deus falou, desce, sai daí. E para onde eu vou? E Deus disse, para Hebrom. Hebrom é o lugar que Deus quer nos ensinar o que é ser aliançada com Deus. Hebrom significava 10%. Você pensa uma coisa comigo. Davi foi ungido para reinar sobre todo Israel. Imagina, todo. É a mesma coisa que agora o presidente eleito, ele foi eleito para reinar sobre todo o Brasil. Mas de repente, ele recebe uma direção, não, você vai só o sul do país. Davi, Deus falou assim para Davi, Davi, você não vai agora para todo Israel, eu vou te levar para Hebrom, que era 10% de Israel. Todo mundo ficou, o que Davi está fazendo? Ele está louco. Mas era o lugar que Deus queria que Davi estivesse, porque ele perguntou. E eu quero te fazer uma outra pergunta, será que nós estamos dispostas a ouvir Deus e obedecer a Deus? Eu lembro de uma menina que eu conheci, eu nunca conheci uma pessoa tão obstinada na minha vida. Tão obstinada. E eu lembro de ela ter a vontade dela muito forte. A vontade dela era muito forte. E nós ministrávamos com ela, deixa a tua vontade, abandona a tua vontade, para viver a vontade de Deus. Mas essa é a vontade de Deus, ela dizia. Não, essa não é a vontade de Deus. Não, e a gente olhava o desenho, essa não é a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Ela fazia questão de pintar a vontade dela como vontade de Deus. Já viram gente que faz isso? A gente até vê a tinta ali rasgando, que não é a vontade de Deus. Então, seja uma mulher que além de perguntar para Deus, que você possa seguir aquilo que Deus falar para você. Eu tenho tido muito temor nesses dias
de estar onde Deus quer que eu esteja, de fazer o que quer. Eu tenho perguntado tudo para Deus. Vocês lembram que eu falei na conferência de mulheres, até a roupa que eu ia vestir? Pare de viver você controlando a sua vida. Quantas coisas você já colocou a perder por causa disso? Davi perguntou, eu devo? Ele disse que sim. Deus sempre vai te levar para um lugar de aliança com Ele, antes de você chegar no lugar que Ele planejou para você. Gente, eu lembro de anos atrás, com esses momentos em Deus, sabe? Eu lembro quando eu me converti, no primeiro dia que eu me converti, em 2002, que eu fui para casa aquele dia com o olho desse tamanho, chorando muito num culto, foi minha conversão, que eu entendi o que era Jesus. Eu não entendi o que era Jesus, eu ia para a igreja por causa dos meus problemas, eu sempre falo isso. Mas eu não entendi o que era Deus. Quando eu cheguei no meu quarto, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o meu joelho. Quando eu dobrei meu joelho no meu quarto, e uma coisa é você orar baseado na religião, e outra coisa é você orar com Jesus do seu lado, conhecendo Ele. É outra coisa. E eu lembro que eu me ajoelhei aquele dia, e aquele dia mesmo, eu comecei a falar com Deus como eu sempre falava. Oh, Jesus, eu te amo, quero entregar minha vida a Ti. Mas eu estava chorando muito, Deus estava limpando meu coração. E uma palavra veio assim, filha, queria que tu, fui forte no meu coração, que tu não visse televisão por 1 ano. E eu falei, ah, meu Deus, era na época da novela da Jade. E ela estava naquela engronha lá, daquela coisa, eu queria saber o que ia dar daquilo. Eu falei, oh meu Deus, eu quero saber da história da Jade. Porque na hora, sério gente, na hora que Deus falou isso para mim, eu logo pensei... É igual uma pessoa que eu conheço, que ela vem na igreja e tal. Daí, quando ele ia em outras igrejas mais pentecostais, aí que o pessoal aceita Jesus e dizia, não, eu só estou pensando na minha cerveja gelada. E aí, eu disse assim, ai Deus, 1 ano. Daí a televisão estava no meu quarto, eu olhei para ela, né, tipo, bah, que vontade de voltar para trás e ser uma crente normal. Que vontade, deixa para lá. Mas quando a gente é aliançada com Ele, Ele nos leva a fazer alianças com Ele. E eu lembro que eu disse assim, amém. E aquele dia aquela renúncia foi tão grande. Sabe que Deus respeita os nossos limites? Às vezes Ele pede coisas que para você é gigante. Talvez para mim não é mais. Naquela época, aquela renúncia para mim, hoje eu olho, ai Jesus, misericórdia. Essa foi uma renúncia. Porque eu era discipulada pela televisão e não sabia. Aquilo me afastava de Deus. Aquilo, hoje as novelas brasileiras, elas discipulam, gente. Se vocês parar para olhar, é só... Eu conheço uma mulher crente que via novela e disse, ai, cavalo do diabo. Olha ali, ele está mentindo para ela. Eu olhava assim, é? Porque, gente, o que uma pessoa cristã vai ver numa novela? E o pior é que aquilo lá prende. Às vezes eu estou num restaurante e está demorando para vir um pedido, e alguma coisa, essa novela está passando, daqui a pouco tu está assim, ó. Tu já quer saber o que está acontecendo. E aquele dia eu fiz uma aliança com Deus. E sabe de uma coisa? Eu fui liberta da televisão. Porque até hoje eu não consigo parar. Mas quanto mais você caminha perto de Deus, Deus vai querer aliançar o teu coração a Ele. É por isso que tem mulheres aqui, o coração está queimando, porque Deus já pediu coisas para você e você não teve coragem de entregar. Mas eu quero dizer para você, entregue sem medo. Abra mão, Deus vai te surpreender. Porque eu não tinha vontade de ler Bíblia, eu não tinha vontade de ler, eu não amava. Era religião, era porque eu tinha que fazer. Não era bom, entende? Não era uma coisa boa pegar a Bíblia, orar, não era gostoso, era chato, era ruim. Porque eu estava cheia de outras coisas. Experimenta você em casa, comer, e leva você lá no cantinho da massa. Você vai começar até a achar defeito na comida lá no seu melhor restaurante que seja. Você vai, porque você já está cheio. E eu já ia cheia de outras coisas, ler a palavra, mas Deus
começou a esvaziar o meu coração, me aliançar nele, e eu comecei a sentir uma fome e sede da palavra como eu nunca tive antes. A aliança nos segura nas horas difíceis. É a sua aliança com Deus que vai segurar você. E sabe de uma coisa? Hebrom também se chamava cidade refúgio. Hebrom já tinha sido cidade refúgio para várias situações. Você lê a Bíblia ali, eu puxei várias. E Hebrom é um refúgio antes que nós alcancemos aquilo que Deus separou para nós alcançar. Eu vejo que tem mulheres que às vezes oram pelos maridos, pelo casamento, estão lá na luta. Já viu gente que busca por uma situação, e quando aquela situação acontece, as pessoas simplesmente somem feliz com aquilo que ela conseguiu, porque o que ela queria era aquilo. Mas sabe o que Hebrom é para você nesse processo? Hebrom é assim, Deus está falando para Davi, você me ama mais que o reinado, porque eu vou te dar 10% só dele, e eu quero provar o teu coração, ver se você me ama. Sabe aquelas transformações na nossa vida que é só 10%? Coisas que a gente ora e a gente vê uma pontinha. Já viram? Outro dia eu estava orando por uma pessoa que eu amo muito. E Deus me deu igual a Hebrom, 10% de uma mudancinha. Eu já fiquei toda faceira. Eu falei, não acredito, Deus, o Senhor está movendo. Porque Hebrom é esse lugar de provar o nosso coração. Se você está em busca do que Deus pode te dar, ou no Deus que tem todas as coisas, que ama você. Essa é a estação da vida de Davi. Deus leva Davi para um refúgio antes que ele assuma o seu destino e o seu propósito. E sabe de uma coisa? Que eu pensei nesse versículo, quando ele diz, era tão óbvio ele ir, porque ele perguntou para Deus. E uma coisa que eu percebo, que às vezes nós temos bastante dificuldade de entender que existem portas que Deus fecha que ninguém abre. E entender que tem portas que Deus abre que ninguém fecha. Às vezes a gente começa a pegar aqueles versículos, eu sou cabeça e não sou cauda. Porque a porta que Deus abre, a gente começa assim. Mas a gente tem que entender que Deus também fecha algumas na nossa vida. E sabe, esses dias eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu quero te agradecer por todas as portas fechadas na minha vida. Eu comecei a pensar, papai nasceu de uma porta fechada. Já pensou se eu tivesse entrado naquela porta fechada, esmurrado ela, feito ela abrir? Ainda bem que a porta que Deus fecha ninguém abre, nem a gente. Nem a nossa vontade abre. Sabe por quê? A nossa visão é limitada dos planos de Deus. Deus tem um plano muito melhor que o nosso. E eu disse assim, Deus, obrigada pelas portas fechadas. Sabe por quê? Porque ainda com porta fechada, eu não desisti do Deus que eu sirvo. E eu confiei, Pai, essa porta fechada está doendo lá no íntimo. Mas eu quero crer que essa porta fechada faz parte do teu propósito na minha vida. Ela é uma bênção. O Telmo fala, né? Que a porta que Deus abre, a gente agradece na hora e passa por ela de um pé só. A porta que Deus fecha, às vezes a gente vai agradecer só depois. Quantos testemunhos aqui, de coisas que não deram certo, portas fechadas, depois falou, graças a Deus. Graças a Deus que não deu certo. Orações que você fez, que você pensa, meu Deus, ainda bem que o Senhor não respondeu. O Senhor sabe de tudo. Porque Ele conhece nosso coração. Hebrom é esse lugar de ensinar que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a que Ele abre, ninguém pode fechar. Sabe de uma coisa? Se Deus esconder você, ninguém te acha. Ninguém. Você pode tentar colocar o seu perfil lá no Instagram e patrocinar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode alugar som, botar um negócio lá. Ninguém vai te ver. Mas é quem? Fulano? Não sei, nunca vi. Quando Deus nos esconde, ninguém. Agora, quando Deus nos expõe, ninguém nos esconde. Não tem uma pessoa, uma palavra, nada. E sabe o que eu aprendo aqui? Coloque a sua vida na mão desse Deus. Coloque a sua vida nas estações desse Deus. Ele sabe a estação. Cada uma de nós aqui está numa estação diferente uma da outra. E Deus nos estabelece em cada estação. Eu acho interessante que quando aqueles homens disseram para Davi, Davi, com certeza, vai lá. Eu lembrei de quando Eliseu estava com Geazi. E que, eu não sei se já leram isso na Bíblia,
acredito que está em Reis, que se levanta um exército contra Eliseu. Eliseu dava palavras de Deus. Todo homem e toda mulher que tem a palavra de Deus na sua boca e no seu coração vai ser perseguido. Às vezes estoura exército contra você. E Eliseu, um rei se enfureceu com o que ele disse e veio contra ele. E eu li essa parte da Bíblia e o Telmo começamos a chorar, né? A gente ficou, meu Deus, que palavra é essa? E de repente um exército se acampou ao redor onde Eliseu estava. E aí Geazi, meu Deus, falou, meu Deus, e agora nós vamos perecer? É certo que nós vamos morrer. Eliseu falou o seguinte, Deus, abre os olhos do garoto, para que ele veja o que eu estou vendo. E ele tocou em Geazi. E Geazi começou a olhar, a ver carros e cavalos de fogo ao redor de todo aquele lugar. Milhares e milhares, muito maiores que os inimigos. E eu aprendo que nós precisamos abrir os nossos olhos para as realidades espirituais que estão ao nosso redor. Coisas que Deus levanta. Eu pensei, Eliseu tivesse abatido. E a Bíblia diz que aqueles inimigos se confundiram. Eram tantos carros. Porque quando você está seguindo aquilo que Deus chamou você para seguir, tudo coopera para o teu bem. Deus vem com graça, com sabedoria sobre a sua vida. A primeira resposta de Davi poderia ter sido, claro, vou reinar. Mas Davi se recusa a estar em qualquer lugar que não seja a vontade de Deus. E eu aprendi uma coisa, o favor de Deus é que faz você ser completo. A primeira atitude de Davi foi consultar ao Senhor. E eu queria falar sobre outra coisa que acaba em Hebron, antes de começar na próxima estação e última. Uma coisa que acontece em Hebron. Deus acaba com as empolgações. Você já viu quando a gente está empolgado, o que acontece? Eu não sei você, mas as minhas experiências de empolgação são as piores. Foram nas minhas empolgações os projetos que eu não botei para frente. Que eu não consegui terminar. Foram nas minhas empolgações que eu deixei muita coisa para trás. Então, quando nós estamos empolgados, cuidado. Como eu já apanhei bastante na empolgação, quando eu começo a ficar empolgado, eu começo a baixar minha bola. É assim que fala, né? Começo não vou fazer isso agora. Não, mas eu estou com vontade, eu vou lá fazer tal coisa. Não, começo a baixar minha bola. E sabe o que eu aprendi? A colocar esse sentimento ou esse projeto no fogo de Deus. Porque se sobreviver ao fogo, vai ficar até mais forte. E o fogo de Deus para mim é o tempo. Deixa lá. Se aquilo continuar no meu coração é porque é tempo. Então, Hebron arranca as empolgações da nossa vida. Porque as empolgações, se elas nos levam, a empolgação, eu vou dizer uma coisa, até escrevi aqui, ó. A empolgação é nossa inimiga. Pois ela tem prazo de validade, eu quero avisar que é curtíssimo. Você começa a empolgar. As mulheres aqui que fazem costura, que fazem coisas com as mãos. Quantas aqui que tem novelo de lã jogado dentro do guarda-roupa, agulha? Tem gente rindo já. E tem coisas que você comprou, empolgada. Com certeza eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E está lá jogado. Você não fez. Quantos livros você comprou empolgada? Não, porque eu vou ler, porque... Agenda. Não, porque agora eu vou ter uma agenda, eu vou organizar tudo. Tudo na empolgação. Não seja uma mulher empolgada, mas seja uma mulher motivada. E que a sua motivação venha do alto sobre a sua vida. E sabe, além de nos aliançar com Deus, existe uma coisa que Hebron faz. Nos aliancia com outras pessoas. Além de nos aliançar, você precisa de pessoas ao seu lado. Você precisa de pessoas que caminhem na mesma fé que você. Eu tenho conversado com algumas mulheres que elas estão sozinhas, até às vezes eu falo, a igreja cresceu tanto. Esses dias recebi um testemunho de uma moça que estava aqui na igreja, ela congrega aqui já há um tempo, e ela disse que, até a Lani nem sabe, foi a Lani, ela me contou que tu deu um abraço nela essa semana, domingo, não sei, tu abraçou ela, ficou, e não foi um abraço, abraçou ela, e ela se sentiu tão amada com aquele abraço, tão... E eu sempre falo assim, o culto de domingo ele cresceu tanto, às vezes não dá para a gente estar... Eu tenho saudades de pessoas que estão aqui, de estar perto, porque às vezes não dá. A reunião de mulheres é um lugar bom para estar, porque a gente, de certa forma, fica um pouco mais junto. Mas eu sempre falo que os grupos de convívio são a família que a gente tem em Deus. É onde a gente come na mesa, onde a gente revela o nosso coração.
Então, de repente, se você tem tido falta de alianças de Deus na sua vida, talvez até você se feriu em outro lugar, você tem medo de se relacionar de novo, eu quero que você dê uma chance, para que Deus possa te surpreender através dos relacionamentos. Que Deus possa curar o seu coração. Gente, coisa boa é ter amiga, para a gente poder às vezes falar, abrir, não é bom? Esses dias a gente estava num lanche, e tinha uma sentada do meu lado, e ela estava angustiada, e eu já tinha percebido, ela estava mal. E aí a gente fui num banheiro, ela foi atrás de mim no banheiro, e chorou, me contou e tal. Tá, então amém, tá, não, eu te entendo, e dei uma direção ali na hora, voltamos para comer, ela estava rindo, feliz, tipo, outra pessoa. Porque nós precisamos ser aliançado com as pessoas também, nós precisamos. Deus não nos chamou para ficar sozinhas, nós precisamos. E por isso que às vezes existe tanto atrito em relacionamento, porque para ferir, porque a mulher, olha só, vocês entendem isso, a mulher ela tem dois poderes, ela tanto edifica como destrói. Uma pessoa que tem um martelo, ela pode construir, não pode? Mas ela também pode ferir com aquele martelo e destruir. Entendem isso? Os relacionamentos, ele tem um poder incrível de nos curar e de nos construir, mas também de ferir e de desconstruir. Então, nós precisamos pedir a Deus que os meus relacionamentos, as pessoas que eu fizer aliança daqui para frente, sejam pessoas que me constroem e que eu possa ser uma bênção de construção na vida dessas pessoas. E quando você está aliançada com Ele, Ele te aliancia com outras pessoas do coração dEle. Eu tenho vivido tanto isso, gente. Tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas de Deus. Tantas palavras pontuais no meu coração, de pessoas que são aliançadas com Deus. Nessa semana que eu falei para vocês que o meu coração ficou ferido, eu recebi mensagem de 2 pastores. Sem saber de nada, falou: Vivi, eu tive um sonho contigo, sonhei assim, exatamente o que tinha acontecido, só Deus faz isso. E eu falei: pastor, o senhor é pastor mesmo do meu coração, né? Eu falei: como eu preciso de pastor? Aconteceu isso. A gente fez um aconselhamento por FaceTime, chorando. E a outra pastora, a pastora Lisiane, lá de Erechim, se ela estiver ouvindo, mandou uma mensagem tão pontual, tão usada por Deus, porque nós precisamos estar aliançados com as pessoas que são de Deus. Provérbios diz assim, se você caminhar com o tolo, você vai ficar tolo. Não é algo que... É verdade. Se você caminha com uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro, ela fala mal de todo mundo o dia inteiro, até um certo ponto você vai conseguir, mas daqui a pouco você está pegando o jeito dela de falar, é natural. Mas quando você caminha com os sábios, é como remédio para o seu coração. Então escolha as suas alianças. Escolha estar ao lado de pessoas aliançadas com Deus. Amém? E a última cidade, a última estação de Davi é Sião, que depois transforma em Israel. E o nome dessa estação são as promessas cumpridas. Glória a Deus. Essa temporada em Sião nos fala da liberação completa do que Deus prometeu a Davi. E é quando o destino profético para a nossa vida começa a ser manifesto, descortinado. Gente, é tão gostoso viver isso. Eu tive a honra de ver homens e mulheres passarem por processos de Deus e a gente olha eles voando. É como aquela águia, né? Que pega o filhote, coloca nas penas e ela de repente joga o filhote para ele tentar voar. Tereza, eu vou ter que contar aquilo, eu lembrei. Gente, eu chorei de rir, uma semana sem parar. A Tereza, ela é casada com meu sogro, minha sogra faleceu, Tereza entrou na nossa família, é um presente de Deus, né, Tereza? E aí a Tereza andava com para lá e para cá com um crochê e tal, parou do crochê. Tereza comprou uma calopsita, isso. Daí, gente, ela ligava para mim, tudo era essa calopsita. Eu disse, meu Deus, que estranho. Eu tô achando que ela tá confundindo a calopsita com um membro da família. Ela começou, porque é minha calopsita, porque não sei o quê. Tu tem que ver a minha calopsita. Eu falei, tá.
Aí ela fez um almoço. Ai, eu fiz um almoço delicioso. Vem cá, quero te mostrar minha calopsita. Eu falei, meu Deus, está ficando estranho. Peguei e fui, né? Cheguei lá, ela me contou um testemunho. Ai, Vivi, Deus me tratou tanto através dessa calopsita. Aí eu falei, por que, Teresa? Ela disse, não. Nós estávamos num assunto, né? De que as coisas roubam o nosso coração. Ela disse, não, eu comprei a calopsita e o cara me garantiu. Não, a asa dela é cortada. O cara me garantiu. E ela andava mesmo só com aqueles pezinhos e tal. E não fazia nada. E ela assim, ó, eu comprei a calopsita e eu só falava na calopsita. Eu falei, é verdade? E aí eu estava vendo tutorial da calopsita. Como fazer ela cantar o hino nacional. Como fazer a calopsita fazer uma oração. Ela estava assim, gente. E eu escutando. Eu falei, esse negócio era mais sério que eu pensei. Vive, de repente, eu ali, ó, calopsita. Como fazer... Eu só... Ela disse assim, que ela só viu um... Ela olhou assim para dentro da caixinha, não estava mais a calopsita. A calopsita sem asa voou. Aí a calopsita voou e ela, ai meu Deus. E Deus falou assim, é porque ela estava ocupando um lugar no teu coração que era meu. Aí eu disse, amém, mas meio querendo rir, né? Eu falei, amém, Deus, amém. E aí, Teresa? Não, daí eu fui lá, comprei outra calopsita. Mas essa calopsita agora tá lá no canto, ó. Deixa ela lá. Quando dá tempo eu vou lá, dou comida para ela. Não tô vendo mais tutorial. Tô aqui além da Bíblia. Eu falei, meu Deus. Gente, eu ri tanto. Porque eu ri da cena. Ela lá vendo e a calopsita voando. Nós temos as nossas calopsitas. Que Deus precisa fazer elas voar. Com certeza, né? A gente diz, não, com certeza não vai voar. Voa. Porque se ocupa o lugar. Teresa, foi maravilhoso isso. Se ocupa o lugar no coração, no seu coração, que é de Deus, vai voar essa calopsita. E quando Davi, ele chega nesse lugar da presença de Deus, onde as calopsitas chegam, né? O seu destino profético, aquilo que Deus tem para a sua vida, todas nós aqui temos algo na mente que é da vontade de Deus. Quer ver uma coisa que eu aprendi? É que nem sempre aquilo que eu idealizo como vontade de Deus é a vontade de Deus. Às vezes a gente se idealiza. Ai, quando eu tiver desse jeito, daí Deus vai me usar. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai deixar você quebrada como arroz de terceira e ainda usar você. Porque é a vontade dEle. Eu estava ontem vendo uma live da Anívia Soares, e ela cozinhando um macarrão. Não sei quem foi que viu aí. E ela cozinhando macarrão, e ela assim, ai, gente, eu vou fazer uma conferência de mulheres, e eu estou com tanto medo, eu estou tão insegura. Eu falei, então isso é mal de quem anda com Deus mesmo. É ficar na dependência do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Quando Davi chega em Sião, onde as promessas começam a se cumprir, a primeira coisa que ele faz, para mim marcou muito, ele trouxe de volta a presença de Deus para Israel. Ele traz a arca de volta. Davi chega nesse lugar não para seu benefício próprio, ou para sua honra, mas para ser um rei segundo o coração de Deus. Muitos foram abençoados quando Davi chegou no lugar que Deus queria que ele chegasse. E eu quero dizer para você que muitas pessoas serão abençoadas quando você chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Muitas. A sua família, a sua casa. Deus vai usar... Deus nunca nos enche somente, Ele sempre quer nos transbordar. O que ele falou para aquela mulher? Eu posso fazer do teu ventre um rio que flui. Flui. Ele não quer só curar o nosso coração. E assim será você, uma mulher talhada por Deus, trabalhada pelo Espírito Santo, que abençoará a muitos. Sabe que eu vejo muitas vezes mulheres com seus dons e talentos enterrados. Mulheres que não sabem quem são, vivem em círculos emocionais, círculos de religião. Deus quer arrancar você desse lugar. E essas são as 5 fases que você atravessa, enquanto Deus o capacita a ser uma mulher segundo o coração de Deus, cumprindo seu destino individual e coletivo. Você começa em Belém, onde se compromete com pequenas coisas, onde lavar um banheiro não é assim tão horrível. Você começa... Eu tenho testemunhos de mulheres aqui que têm prazer no serviço da casa, coisa que não tinha. Prazer de estar fazendo coisas que antes eram terríveis. Deus começa a mover o seu coração.
Eu acredito que se deixar de encontrar Deus, sabe? Às vezes eu penso, Deus, se eu deixar de te encontrar na simplicidade, eu me perdi. Deus, Ele está na simplicidade. Semana, eu fui lá no consultório da Jerusa, nós estávamos conversando. E uma coisa é verdade. A humildade, ela tem o poder de abrir o nosso coração. Você sabe, uma chave poderosa é a humildade. Você já percebeu que pessoas orgulhosas, você tem tendência a resistir a elas? Quando uma pessoa chega por cima, seu coração já trava na hora. A gente tem dificuldade. Todos nós. Até tem uma música do Salomão do Rei que ele fala, né? Não venha por cima. Se até Jesus veio em forma de servo, até Ele. E sabe, às vezes, se nós que somos maus falamos isso, e Deus diz, eu resisto ao soberbo, mas eu dou graça aos humildes. Existe uma coisa que quebra o coração de Deus, quando nós nos quebrantamos para Ele. E eu quero dizer para você que a humildade é uma chave para todas as áreas, relacionamentos, vida com Deus. Se você está sendo tentada a se manter num lugar de orgulho, de altivez, de dureza, desça desse lugar. Desça desse lugar hoje. Às vezes em relacionamentos conjugais existem essas situações. Desça desse lugar. Em relacionamento no seu trabalho, na sua família, desça desse lugar. Seja uma mulher humilde. A gente estava falando que Jesus, Ele fez um convite. Ele disse assim, Lucas, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de carregar as suas pesadas cargas. Esse é o primeiro nível, quando nós chegamos para Deus. Mas depois Ele falou assim, mas tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu acredito que a humildade hoje é a chave dos nossos corações, para que a gente possa passar por essas estações aqui. E sabe de uma coisa? Eu acredito que Deus vai começar a estabelecer mulheres, mas mulheres que passaram por todas as estações. Às vezes a gente quer ser estabelecido antes do tempo, quer ser estabelecido reprovado, quer ser estabelecido de qualquer jeito. Mas sabe, Deus, Ele é um Deus de processos. E sabe qual é o nosso coração hoje? Me render aos processos de Deus. Eu faço coisas hoje que eu tinha um medo terrível, que eu falei, Deus, eu jamais vou fazer. E hoje eu faço. Só porque eu confio no amor dEle. E porque eu me submeto todos os dias aos processos dEle na minha vida. Nós vamos buscar agora esse lugar na presença de Deus. Essas estações que tocam a nossa vida. Talvez hoje aqui você vai precisar perguntar para Deus, Deus, eu devo ir nesse lugar, Deus? E se a resposta for sim, Deus, como eu devo ir, o que eu devo fazer? Talvez você está aqui hoje com alguns questionamentos no seu coração, com dúvidas. E você veio buscar aqui uma resposta, mas a resposta está em Deus. Que você possa dizer assim, Deus, será que eu criei uma casca tão grande no meu coração que eu não consigo mais ouvir a Tua voz? Será que eu endureci o meu coração de uma forma tão gigante que eu não consigo mais ouvir a voz do Teu coração na minha vida? Talvez você precise perguntar hoje para Deus, Deus, o que eu devo fazer com isso que está nas minhas mãos? Existem mulheres aqui que estão caminhando sobre escombros do que já foram uma família. Tem mulheres aqui que estão caminhando sobre pedaços de coisas que já foi o seu coração. E sabe de uma coisa? Deus, Ele quer reconstruir você, mas Ele vai começar um processo de tirar os lixos que estão dentro do seu coração e da sua vida. E hoje o Espírito Santo, Ele quer restaurar a voz dEle dentro de você, dentro de mim. Restaurar essa voz que nos encaminha e nos leva para lugares que só Ele pode nos levar. Você que quer restaurar essa comunhão íntima com Deus, Deus, eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso entrar nesse lugar de ouvir a Tua voz. Eu preciso entrar nesse lugar de conhecer a Tua presença, Deus, de ouvir falar. E não só de ouvir falar, mas eu quero, como Jó, te ver com os meus olhos, Deus. Eu quero entrar em lugares em Ti, Espírito Santo de Deus.